Nova gestão da Fundação Cultural de Criciúma apresenta os novos projetos para 2025 e você vai ver também. Professora doa parte do próprio fígado para aluninho de 5 anos. Inteligência artificial está ocupando cada vez mais cargos de trabalho humano. Secretária de Finanças de Criciúma conta tudo sobre o novo IPTU. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Boa tarde, está começando mais um Informe Região. Hoje, dia 14 de janeiro, agora são 1h16. Vamos começar com uma notícia bem bonita. No estado de Nova York, nos Estados Unidos, uma professora de 21 anos se tornou uma heroína. Ela salvou a vida de um menino de 5 aninhos de idade. Ele enfrentava uma doença hepática e a jovem professora doou parte do próprio fígado para o aluninho. Quando Ezra Toczek, de 5 anos, de Alden, Nova York, nos Estados Unidos, enfrentou complicações de uma doença hepática progressiva, sua ex-professora da creche, Carissa Fisher, de 21 anos, se tornou uma heroína inesperada. Em 2019, Karen e Ron Toczek adotaram Ezra, com apenas 7 meses de idade. Ezra sofreu graves danos no fígado ao nascer, o que causou bloqueios nos dutos biliares e comprometimento da função hepática. Ele passou por um procedimento cirúrgico para reconstruir e abrir os dutos biliares, numa cirurgia que proporcionou a ele vários anos de função hepática normal. Em fevereiro de 2024, a condição de Ezra piorou e ele foi diagnosticado com doença hepática em estágio terminal. Sintomas como coceira intensa, cicatrizes no fígado e fadiga dificultavam o dia a dia. Karen recorreu às redes sociais para compartilhar a história de seu filho, na esperança de encontrar um doador. Carissa, que havia sido professora da creche de Ezra anos antes, viu o post e imediatamente sentiu um chamado para ajudar. Sem notificar a família, se inscreveu para doar uma parte de seu fígado. A professora Carissa passou por uma série de testes para confirmar que seria uma boa candidata e que seria seguro doar uma parte de seu fígado. Os testes revelaram que era uma combinação perfeita. Em 25 de maio de 2024, Carissa surpreendeu a família Toczek batendo na porta com uma placa que dizia: Ezra, você gostaria de compartilhar meu fígado? A compatibilidade perfeita de doadores a colocou em uma trajetória que salvaria a vida de Ezra. No dia em que surpreendeu a família Toczek com a notícia, Karen lembrou: ela nos pegou desprevenidos e levou alguns minutos para processar o que estava acontecendo. O alívio de não esperar pela lista de doadores foi um presente indescritível. Em 7 de agosto de 2024, Carissa passou por uma cirurgia robótica minimamente invasiva na New Langone para remover 30% de seu fígado para doação. O transplante de Ezra foi realizado com sucesso. O fígado é o único órgão que pode se regenerar e se curar ao longo do tempo. Em apenas 6 meses, o fígado da professora cresceu totalmente de volta e ela ficou surpresa com o resultado. Apesar de algumas complicações durante a recuperação, Ezra recuperou sua personalidade animada. No dia 20 de setembro de 2024, Ezra recebeu alta para uma enfermaria próxima para continuar o tratamento de acompanhamento. Em 1º de novembro, ele voltou para casa com sua família. Karen sentiu um imenso alívio depois de trazer Ezra para casa. Carissa e a família Toczek mantêm contato próximo e esperam ver Ezra continuar a prosperar, graças ao presente transformador da professora. Eles esperam que sua história incentive outros a considerarem se tornar doadores de órgãos. Que lindo, né, gente? Bom, vindo aqui para o Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais registrou no último ano um recorde de alertas de desastres. A maioria dos casos foi relacionada a fatores naturais, como as fortes chuvas, que resultaram em deslizamentos de terra, enchentes e até enxurradas. Foram mais de 3.500 alertas emitidos, o triplo de ocorrências relatadas nos últimos 15 anos. Entre os alertas, a maioria foi relacionada a riscos geológicos como deslizamentos de terra, transbordamentos de rios e enxurradas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Segundo o CEMADEM, a semelhança entre os casos está relacionada ao grande número de habitantes e à vulnerabilidade das áreas urbanas.
A previsão é de um crescimento contínuo de alertas e ocorrências de eventos climáticos extremos e seus impactos. O órgão ressalta a necessidade de estratégias para reduzir os danos futuros, além de aumentar a infraestrutura das comunidades afetadas. Apesar da situação preocupante, o governo federal reduziu a verba reservada para a gestão de riscos e desastres deste ano para R$ 1,7 bilhão, 200 milhões de reais a menos do que o reservado no ano passado. Pessoal, até o início do nosso Informe Região, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ainda não pôde localizar o corpo do pescador desaparecido no mar na noite da última sexta-feira, dia 10. As buscas continuam hoje ao longo do dia, com o efetivo dos bombeiros militares, de guardas-vidas, drone, motoaquáticas e outros recursos. O homem desaparecido tem 31 anos de idade e entrou no mar do Balneário Rincão no período da noite sem colete salva-vidas para estender uma rede e não retornou mais. Os bombeiros militares ressaltam a importância de cuidar da população ao entrarem no mar, de ficarem sempre próximos a postos de guardas-vidas e, para quem trabalha no mar, o uso de colete de segurança próprios para o mar. E a seguir, o aumento do turismo de argentinos em Santa Catarina impulsiona a economia. E estamos de volta no segundo bloco do Informe Região desta terça-feira, 14 de janeiro, agora 1h25 da tarde. Quem está aproveitando o real em baixa são os argentinos. Eles sempre aproveitaram as férias nas praias de Santa Catarina, mas para esse ano a expectativa é de mais de 250 mil turistas gastando no nosso país. Os hermanos estão invadindo o sul do país. Cidades como Balneário e Florianópolis estão entre as mais procuradas para passar as férias entre os argentinos. As praias do sul do Brasil sempre foram algumas das favoritas dos nossos vizinhos, especialmente os argentinos. Mas a crise econômica e a pandemia de Covid-19 mudaram esse comportamento. A Prefeitura de Santa Catarina prevê que o fluxo de argentinos na cidade entre novembro e março seja 15% maior do que do mesmo período do ano passado. O Turismo City, um dos principais sites de buscas e passagens aéreas na Argentina, registrou uma alta de 500% na busca por destinos brasileiros nessa temporada. E de 2023 para 2024, o Aeroporto Internacional de Navegantes, o mais próximo de Balneário Camboriú, passou a ter voos diretos vindos do país. Em Balneário, a expectativa é de que metade da ocupação de hotelaria da cidade seja estrangeira. Segundo o vice-presidente de promoção de destino da Balneário Camboriú Convention Visitor, este ano será a maior alta de temporada desde 2018. Você já deve ter percebido que a inteligência artificial está ocupando cada vez mais espaços no mercado de trabalho. 2 relatórios divulgados hoje, incluindo um do Fórum Econômico Mundial, revelaram que várias ocupações, principalmente as repetitivas, dispensam o ser humano. Com o avanço cada vez mais acelerado da inteligência artificial, começaram a surgir expectativas para o futuro do mercado de trabalho global. Pensando nisso, a Bloomberg Intelligence, empresa especializada em análise de dados, publicou um relatório contendo entrevistas com dirigentes de empresas ligadas ao ramo de tecnologia. Nelas, os profissionais fizeram projeções para os impactos da ferramenta em empregos da atualidade. O resultado da pesquisa prevê que cerca de 200 mil funções serão cortadas pelos bancos globais nos próximos 3 a 5 anos, à medida em que as novas capacidades desenvolvidas pela inteligência artificial comecem a suprir as necessidades para a realização de tarefas atualmente realizadas por humanos. De acordo com o analista sênior da BI, que foi responsável pela publicação do relatório, as áreas de trabalho que correm o maior risco são as que envolvem tarefas rotineiras e repetitivas, como caixas, atendentes, operadores de telemarketing, contadores e muitas outras. Já em outro relatório, dessa vez publicado pelo Fórum Econômico
Mundial apontou as possíveis novas exigências do mercado de trabalho com os avanços tecnológicos. A pesquisa aponta que cerca de 40% das habilidades atualmente utilizadas nos serviços serão modificadas ou se tornarão obsoletas. Por outro lado, algumas novas devem ganhar destaque neste novo modelo tecnológico. A alfabetização tecnológica será a mais exigida por empregadores. Pois é, a inteligência artificial pode sim vir a ocupar muito espaço no mercado de trabalho, mas por enquanto a maior parte das oportunidades ainda são para seres humanos. Então acompanhe agora as vagas de emprego que estão abertas aqui na região sul de Santa Catarina. Em Criciúma, uma vaga para analista de marketplaces, também para pessoa com deficiência. Uma vaga para auxiliar financeiro, uma vaga para desenhista de embalagens, uma vaga para projetista e uma vaga para secretaria. Já em Forquilinha, uma vaga para analista administrativo, também para pessoa com deficiência, uma vaga para analista de crédito, uma vaga para analista de desenvolvimento analítico, podendo também ser para pessoa com deficiência, uma vaga de auxiliar de escritório e uma vaga de projetista. Em Cocal do Sul, uma vaga de assistente de vendas, 2 vagas para auxiliar de carga e descarga, uma vaga para auxiliar de expedição, uma vaga de coordenador de laboratório e uma vaga de motorista de caminhão. E já em Sara, uma vaga de auxiliar de faturamento, uma vaga de auxiliar de logística, uma vaga de auxiliar de produção e uma vaga de vendedor ou vendedora interno. Essas e outras vagas você encontra no site da ASIC, rededetalentos.com.br. A Fundação Cultural de Criciúma, FCC, inicia 2025 com uma nova gestão e uma nova presidente. Eu conversei com ela sobre os novos passos da Fundação nessa nova fase. Nova gestão na Prefeitura de Criciúma, nova gestão também na Fundação Cultural de Criciúma. Eu estou aqui ao lado da Cristiane Juliana, que é a nova presidente da FCC, que vai falar um pouquinho sobre os novos projetos, os novos desafios, mas a Cristiane também já é bem conhecida na gestão municipal em Criciúma, porque ela também já esteve à frente durante muitos anos, desde 2009, da Secretaria Municipal de Educação. Muito bom dia. Fale um pouquinho para a gente, então, como é que está sendo esse início de gestão da pasta e sobre os próximos projetos e, inclusive, o projeto agora de comemoração do centenário de Criciúma, né, da emancipação política. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Eu já tenho na verdade, uma bagagem muito grande na gestão pública, né? Iniciei o governo lá em 2009, junto com o Clésio Salvaro, enquanto coordenadora pedagógica, e de lá, então, passei por diversos cargos ali na educação, inclusive fui secretária de educação, trabalhei muito em parceria com a Fundação Cultural, e agora, nesse ano de 2025, né, esse novo desafio, né, então, um dos pedidos do Vaguinho, do nosso prefeito, do Salésio, é que a gente tivesse um olhar diferenciado para a cultura, um olhar diferenciado para os espaços culturais, né, esses espaços de memória tão importantes no município. Então, realmente é um desafio. 2025, ele vai ser pautado muito no centenário, nas comemorações do centenário de emancipação político-administrativa da cidade. E a gente vem aí com várias ações, né? Tanto ações de questões estruturais, né? Quanto ações culturais e artísticas. E a gente vai trazer muitos concursos para a cidade. Então, a gente lançou agora em janeiro, né, o concurso da logomarca, que está aí, o edital está em aberto. E nos próximos meses a gente vai lançar concursos também da canção, né? Então vamos trazer a parte da música, né? Os artistas da música para desenvolverem ali, criarem uma canção depois, né? Então, que será uma canção que vai ser entoada em todas as comemorações do centenário desses 100 anos da cidade. Lançaremos concurso de desenhos para as crianças, concursos de fotografia. Então, a gente vai envolver bastante a cidade, porque esse foi um pedido do Vaguinho, que a gente envolvesse as pessoas nessas comemorações. Legal. Isso é uma forma de incluir mais a participação popular, né? E como é que fica a relação com os grupos de artistas? Vai sair o edital Criciúma esse ano? Como é que são os planejamentos para lidar com os grupos artísticos da cidade? Sim, a gente está planejando aí, fazendo planejamento, sairá o edital, né? E também lançaremos outros editais de cadastramento de artistas em todas as áreas, tanto música como teatro, pintura. Então, a gente vai fazer realmente
realmente vamos buscar essa valorização do criciumense e do artista criciumense. Porque quando a gente fala de cultura, a gente também fala de economia, a gente fala de economia criativa, e a cultura, ela faz parte da economia e ela desenvolve a cidade também. Cristiane, muito obrigado, boa sorte na nova gestão, nas próximas etapas. E você gostaria de deixar uma última mensagem para a população de Criciúma? Viva Criciúma, essa cidade, né? Eu sou filha de criciumense, sou filha de Criciúma, então viva a cidade de Criciúma, que completou agora 145 anos de colonização e que completará no dia 4 de novembro 100 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns, linda e bela Criciúma. Muito obrigado. E a seguir, tudo sobre o novo IPTU de Criciúma, em entrevista com a secretária municipal da Fazenda. Voltamos com o terceiro e último bloco do Informe Região desta terça-feira, 14 de janeiro, agora 1h38 da tarde. E o Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU, já começou a ser emitido em Criciúma e eu conversei hoje pela manhã com a secretária municipal da Fazenda na Prefeitura sobre esse assunto que você confere agora na íntegra. Criciúma é o principal polo econômico do sul de Santa Catarina e já começou aqui a arrecadação do IPTU, o que de certa forma também, indiretamente, contribui para o desenvolvimento de toda a região sul de Santa Catarina. Aqui do meu lado está a secretária municipal de Fazenda, a Marluce Bittencourt Vitali, muito bom dia, para falar um pouquinho sobre como que vai acontecer a arrecadação desse ano. Muito bom dia. Qual é a expectativa de arrecadação de IPTU em Criciúma nesse ano de 2025? Bom dia. Bom dia a todos. No ano de 2025, tivemos mais de 178 mil unidades cadastradas. Essas unidades cadastradas geraram um valor lançado de IPTU de 63 milhões e 500 mil reais. E isso equivale a mais ou menos quanto do total de arrecadação da Prefeitura? Em torno de 8% das receitas. 8% é bastante. Essa contribuição, ela vem muito... ela é muito propícia para esse momento, mas também acaba pesando para o contribuinte quando a gente pensa que tem muitas outras contas que ele precisa pagar nesse começo de ano e aí vem a questão da inadimplência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que funciona quando a pessoa já está com algum atraso, o que ela precisa fazer e se ela tem algum tipo de empecilho, caso ela já esteja em atraso com a Prefeitura. Então, o IPTU, né, segundo o decreto que foi publicado em dezembro de 2024, em que fixa o calendário fiscal do município, ele pode ser parcelado em até 10 vezes, com o mesmo valor de à vista. Né? Então, a gente entende aí que existe uma boa condição de pagamento para o contribuinte. Dentro dessas 10 parcelas, é importante reforçar que a parcela mínima para a Prefeitura de Criciúma é de R$ 150. Então, caso o contribuinte tenha um IPTU de até R$ 299,99, né, em virtude de que não é possível realizar o parcelamento em até 2 parcelas de 150, ele vai ter que pagar em cota única. Essa cota única vence agora dia 28 de fevereiro, mas desde o dia 10 de janeiro já é possível fazer a impressão dessas guias, tanto de forma online, né, no site do município, quanto de forma presencial em alguns pontos. Aqui, no próprio Paço, né, no balcão da arrecadação, no PROCON, nas intendências da Santa Luzia, Quarta Linha e Rio Maina, e nos cartórios e tabelionatos aqui de Criciúma. Do valor lançado de 63 milhões e 500 mil reais, tem-se uma expectativa aí de em torno de 20% de inadimplência. Isso é o que foi historicamente, né, nos últimos anos. Porém, a gente pretende ter uma cobrança mais efetiva, né? Fazer com que a nossa equipe trabalhe e divulgue melhor essa questão da cobrança para que a inadimplência não seja assim tão alta, né? É importante reforçar que o contribuinte que tenha débitos junto ao município, ele pode estar procurando, né, o balcão da arrecadação para realizar o parcelamento dos seus débitos. E tem também a questão da isenção, né? Muitas pessoas passam a ter o direito, principalmente aposentados, e aí procura a prefeitura, mas também tem o serviço online para fazer o protocolo de isenção, certo? Isso, o protocolo de isenção pode ser feito até o dia 28 de fevereiro,
né, que é quando vence a cota única ou a primeira cota. Ele pode vir aqui presencialmente no balcão de arrecadação do Passo ou fazer por meio online, né? Então, lá no nosso site, que é iptu.criciúma.sc.gov.br, existe a abinha de isenções, onde estão previstas todas as condições em lei para que a pessoa possa solicitar essa isenção, a documentação que ela precisa entregar. Perfeito. E aí, quem prefere vir até aqui o Passo, tem um horário de atendimento específico ou um horário mais recomendado para as pessoas virem aqui, quem às vezes não tem muita intimidade, né, com a tecnologia, com os sites? Então, a arrecadação funciona das 8 às 17, né? Então, a pessoa pode estar solicitando o contribuinte em qualquer um destes horários, mas costumeiramente o que a gente tem visto é que o pessoal mais idoso, né, aquele pessoal aposentado, tem vindo procurar o meio presencial. Então, essas pessoas costumam vir logo no início da manhã. Então, no início da manhã é onde tem uma demanda maior. Então, se o pessoal puder vir procurar à tarde, talvez seja um pouco mais ágil o atendimento. Mais tranquilo. E só para a gente finalizar essa conversa, qual que é o principal destino da arrecadação do IPTU? Fala um pouquinho sobre os projetos ou as intenções de uso desses valores, por gentileza. Então, o IPTU ele é um recurso de fonte livre dentro do município, ele não vem com uma destinação específica. Então, ele pode ser utilizado dentro dos projetos de governo, né? Aquilo que foi definido pelo prefeito pode ser utilizado. O nosso prefeito, né, Vaguinho, e o vice Salésio, durante toda a campanha, divulgaram vários projetos e um deles que foi muito forte, assim, solicitado pela população, é a questão do que ficou popularmente conhecido como Centro do Autista, né, que seria um centro de atendimento especializado para crianças e adolescentes com TEA, né? Então, este é um programa que tem prioridade hoje dentro do governo e espera se realizar ainda em 2025. Então, os recursos do IPTU com certeza serão destinados também para este projeto. E embora haja a possibilidade de realizar a emissão das guias de IPTU pela internet, há quem prefira vir presencialmente aos postos de atendimento. Um deles é o do Paço Municipal da Prefeitura, que atende das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E vir ao posto de arrecadação foi a preferência do caseiro José Mosquen, de 61 anos de idade e morador do bairro Vila Manaus. Ele possui 2 imóveis alugados e um deles ultrapassou o valor de cota única, ou seja, ele podia parcelar em até 3 vezes. Mas o senhor José preferiu, mesmo assim, quitar tudo em parcela única. Preferi fazer em cota única, o valor não é muito, né? Daí parcelar só para ter mais as contas para pagar, né? Então já o que dá de pagar à vista, vamos pagando, né? Eu achei que ficou mais ou menos na mesma faixa do outro ano, não teve, se teve alteração foi bem pouquinho. Não chega a pesar no bolso. Não, até aí dá de pagar, tranquilo. E a nossa jornalista Michele Veiga, aqui da TV Primavera Criciúma, está de férias, mas deixou um recadinho especial para você. Oi, Jonathan. Oi, pessoal. Hoje tem sala de entrevistas às 3h10 da tarde. Você vai acompanhar o meu bate-papo com a anestesiologista Fernanda Lima, que vai conversar com a gente sobre esses mitos que envolvem a anestesia, inclusive uma situação atual, onde um medicamento que está sendo bem usado para o procedimento estético e de emagrecimento tem que ser suspenso antes de uma cirurgia já marcada. Uma medicação que está sendo muito usada hoje em dia é o Ozempic, por exemplo. Tem que aguardar semanas para fazer uma cirurgia letiva, se faz uso de Ozempic. Sim, e às vezes tá super comum das pessoas usarem isso, a gente sempre pergunta, mas são, por exemplo, no caso do Ozempic, ele dá essa sensação. A semaglutida, né? A semaglutida, isso. Ele dá essa sensação de saciedade. Sim. E isso também tem a ver com o estômago que não se esvazia na velocidade comum de outras pessoas. Então, com o uso desse tipo de medicação,
a comida pode ficar mais tempo no estômago e fazer com que o jejum fique muito mais prolongado, assim. Então a pessoa acha que tem jejum, mas na verdade não tem. O jejum é uma das coisas mais importantes. É isso então, o meu bate-papo com essa especialista para tirar todos os mitos sobre anestesia hoje, às 3h10 da tarde, no Sala de Entrevistas, aqui no 12.1, e também lembrando que fica nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube, no /TV Primavera Criciúma, quanto também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Corre lá para curtir. Um abraço! E com esse recado da Michelle, a gente chega ao final do Informe Região de hoje. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @TV Primavera, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Mais notícias também ao longo da programação nos boletins. E também às 2h você pode assistir ao culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma. Às 4h também tem o programa A Hora da Graça. Uma boa tarde e até amanhã.